A ideia é que o Renildo faça também uma fala sobre as tendências da crise atual, Barroso. Então, a gente aumenta aí uns 10 minutos, Renildo. E aí, quando tiver 20 minutos, eu te aviso. Tá bom. Bem, deixa eu falar aqui do lado, que eu vou usar aqui o PowerPoint, que tem gráficos. Ih, rapaz, tem uma luz aqui. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aqui o convite, a participação nessa mesa. E queria aqui mencionar a satisfação em estar aqui do lado, conhecer o professor Frederico Mazzucchelli. Há muito tempo, lá em meados dos anos 80, eu tive muita satisfação em estudar, ler, estudar e riscar o livro completamente, fazer anotações nas páginas do livro. O livro A Contradição em Processo, da editora brasiliense, uma capa azul, do professor Frederico Mazzucchelli, lá em meados dos anos 80. Belíssimo, belíssimo livro, né, que trata de muitas explicações do que nós estamos discutindo hoje, né, do ponto de vista da teoria marxista. O nosso ponto de partida para a compreensão dessa crise é a abordagem de Marx. Agora, essa abordagem de Marx, como aqui foi referido, é uma abordagem de totalidade, onde busca-se um determinado padrão do processo de crise sem uma explicitação de um único processo, uma única causalidade, porque existe o que Marx falava da possibilidade formal da crise, dada pelo risco do salto mortal da mercadoria na realização, ou a possibilidade formal da crise, abstrata, geral, dada pela possibilidade de desconexão entre a unidade, a esfera da produção e a esfera da circulação. Quando Marx, depois disso, no livro 3, Marx trata das formas mais concretas da produção global do capitalismo, ele introduz os elementos de concorrência, taxa média de lucro, capital fictício, e faz uma distinção muito importante sobre acumulação monetária e acumulação real. E a separação dessas acumulações ou a articulação entre essas distintas acumulações. No processo de crise, quando a crise se concretiza, nós podemos ter diversos mecanismos. Nós podemos ter mecanismos que concretizem uma crise comercial. O que é isso? Uma crise de realização. Os produtos não são vendidos. Nós podemos ter uma crise bancária, com a importância do sistema de crédito. Aliás, por falar em sistema de crédito, que nós falamos muito o tempo todo,
Marx se referia ao sistema de crédito não como apenas crédito bancário, como às vezes, convencionalmente, hoje se pensa, se interpreta. Essa alusão de Marx ao sistema de crédito se refere aos mercados financeiros em geral. Então, quando ele está se referindo ao sistema de crédito, é ao sistema financeiro em geral, inclusive enfatizando a importância das bolsas, que as bolsas de valores, a novidade das bolsas de valores, significavam para o financiamento da produção em grande escala. Quando ele dizia que, se não fosse a centralização de somas de dinheiro através da Bolsa de Valores para as sociedades anônimas, para as empresas por ações, nós estaríamos até hoje andando, ele dizia assim, estaríamos até hoje andando de carruagem, de diligência, sem as ferrovias. Então, Então, o sistema de crédito não é somente crédito nesse sentido estrito convencional que se usa de crédito bancário. O sistema de crédito que Marx fala é muito mais amplo. São os mercados financeiros, em geral, que nós hoje falamos. Bancos, mercado de capitais, mercado acionário, os diversos mercados monetários, fundos e assim por diante. Então, uma crise bancária seria uma crise onde nós tivéssemos um colapso dos ativos do valor dos ativos possuídos pelos bancos, perdas bancárias, porque os bancos não conseguem recobrar os seus empréstimos. Então, e nós teríamos uma crise industrial. Essa crise industrial, ela pode ser derivada de uma crise comercial, uma crise de realização. Essa crise comercial pode se transformar numa crise mais ampla, numa crise industrial. A crise bancária pode se transformar em uma crise industrial, uma crise mais ampla. Quando nós temos uma crise industrial, uma crise da produção, então nós temos uma crise geral. Crises financeiras podem ocorrer diversas, com mais frequência, mas não é certo que essas crises financeiras se transformem em crises industriais, crises gerais, digamos assim. Então, o que nós estamos vendo hoje no sistema capitalista é uma crise geral. É uma crise que tem suas facetas diversas na economia, na crise de realização comercial, digamos, crise bancária, perda dos ativos, quase falência de grandes bancos, Citibank, muitos bancos, quase 500 bancos quebraram nos Estados Unidos. Então, crise bancária, o tamanho do resgate do Banco Central dos Estados Unidos para salvar os bancos. Então, nós temos essa faceta nessa crise atual de uma crise bancária. Mas temos uma faceta de uma crise financeira mais ampla, porque esses mercados financeiros mais amplos, as bolsas, os fundos especulativos de hedge, todos estavam imbricados, envolvidos, nesse processo de grande especulação financeira que precedeu a crise. E essa crise, ela transbordou para a produção, transformou-se numa crise industrial. Então, a crise geral, nesse sentido lógico,
dos processos econômicos. Mas é uma crise geral também, naquela importância que Marx dá para a crise do sistema capitalista, caracterizando-a como uma crise do mercado mundial. Nas teorias da mais-valia, Marx diz: a crise do mercado mundial, ela põe a nu todas as profundas contradições da burguesia. Se apresentam todas as contradições. Então, são contradições entre frações da burguesia, são contradições dos bancos com os títulos, as dívidas públicas, são contradições entre burguesias nacionais, são contradições que se transformam em contradições políticas. Todas as contradições da burguesia, dizia Marx lá com destaque lá nas teorias da mais-valia, se revela na crise do mercado mundial. Então, nós poderíamos dizer que essa crise atual hoje é uma crise geral também nesse sentido, que é uma crise do mercado mundial, né? Não é uma crise. Então, essa crise atual, nós vamos acentuar mais, precisamos acentuar mais uma explicação do padrão das crises capitalistas. Essa crise é geral porque é uma recorrência, é mais uma crise do sistema capitalista. Então, existiram imensas, profundas transformações econômicas, produtivas, financeiras, políticas na economia capitalista. Então, reestruturação, uma grande reestruturação produtiva desde o início dos anos 80. Então, modernização tecnológica, migração de capitais para o leste asiático, saindo dos Estados Unidos, da Europa, uma grande reestruturação produtiva. Uma grande transformação bancária e financeira. Barroso aqui discorreu longamente sobre essas grandes alterações, essas grandes novidades financeiras, tanto do ponto de vista do porte, da magnitude, da extensão desses mercados financeiros, como da força para a dinâmica da economia capitalista, representada por essas transformações financeiras. Então, transformações políticas na regulação da economia, o neoliberalismo. O neoliberalismo, como disse o Beluso ontem aqui, soltou a fera, libertou o bicho. O bicho estava amordaçado ali depois da Grande Depressão, depois do pós-Segunda Guerra, e a partir da crise dos anos 70, a fera foi solta, né? E essa soltura, esse alvará de soltura da fera, chama-se desregulação financeira, a liberalização da esfera financeira para todas essas estripulias que o Barroso aqui descreveu longamente. Então foram diversas mudanças, diversas transformações que ocorreram desde os anos 70, desde os anos 80. Reestruturação produtiva, grandes transformações financeiras que podem ser chamadas de financiarização, transformações políticas na regulação da economia, que podem ser chamadas de neoliberalismo. E essas grandes transformações, uma nova divisão internacional do trabalho, o dinamismo produtivo, a força do crescimento econômico, a força da acumulação de capital,
deslocando-se para uma região do mundo, que é o leste asiático, né? Nesses anos 80, 90, 2000. Então, grandes transformações. Mas o problema é o seguinte, com todas essas transformações, com todas essas mudanças, nós estamos de novo na crise. É mais uma crise. É recorrência. É recorrência de um padrão. É recorrência de uma natureza. É recorrência de uma lógica. Imanente, intrínseca, inevitável do sistema capitalista. Então, todo o colorido importante dessas mudanças históricas gigantescas, elas não colocam essa crise como algo singular, algo absolutamente inesperado, absolutamente surpreendente, né? Como dizia o Marx, um raio num dia luminoso de verão, né? Essa crise é uma recorrência, né? Então, se é assim, não é algo absolutamente único, singular. Se é assim, então nós somos forçados a buscar esse padrão, buscar essa lógica. O que é que motiva o aparecimento desses fenômenos recorrentes que são as crises? Então, tem na natureza do capitalismo, com o capitalismo da época de Marx, com as características do capitalismo da época de Lênin e de Hilbert, né, com as grandes transformações, com o grande crescimento dos bancos, com o grande crescimento das empresas com monopólios, que chamavam a atenção de Hilbert e de Lênin, com essas grandes transformações dessas últimas décadas, desde a década de 1980, com todas essas etapas, essas mudanças, que alguns chamam de capitalismo concorrencial, outros chamam de capital financeiro, outros chamam, como Possuíce e Popparan chamaram uma determinada etapa etapa do capital monopolista. Hoje discutem-se teorias sobre financiarização. Todas essas características, essas mudanças, né, importantes ao longo do tempo na história, elas não baniram da lógica, da natureza, do sentido estrutural, sistêmico da economia capitalista, essa necessidade, obrigação de acumulação para poder acumular mais. Acumulação para acumular mais. Essa necessidade de acumulação. Não tem... E um fator que poderíamos destacar nesse processo necessário, imposto, coercitivo sobre os capitalistas, de acumulação e mais acumulação, um fator que destacamos é a taxa de lucro. É a taxa de lucro. Então, o que orienta essa lógica, essa natureza? É uma coisa ou outra coisa ou qualquer coisa? Existe um fator que nós podemos destacar? É possível. Nós podemos ter uma teoria, ter uma compreensão, ter uma explicação
descobrir, de se velar no meio desse quadro caótico, de impressões variadas de diversos fenômenos, podemos sacar um fator-chave nesse processo? Eu acho que podemos. Eu acho que é a taxa de lucro, o comportamento da taxa de lucro. O comportamento da taxa de lucro. A finalidade dessa necessidade de acumulação de capital, qual é? A finalidade é o consumo, como as teorias de subconsumo explicam a lógica do capital. A finalidade, a produção capitalista existe para satisfazer as necessidades de consumo? Não é. A finalidade não é o consumo. Produzir mercadorias, as mercadorias vão ser consumidas. Claro. Mas a finalidade não é o consumo. O que move a lógica, a natureza, não é o consumo, como pensam os subconsumistas. A finalidade, o motivo, é a caça, como nas palavras de Marx, a caça apaixonada do lucro. Esse vampiro que não sacia, em busca do lucro. Busca do lucro. É isso. É essa razão de ser. Keynes também dizia que essa era a razão de ser a busca de lucro dos negócios. O comportamento, a trajetória da taxa de lucro submetida a contradições, turbulências, altos e baixos, pressões, isso é que vai levar a economia capitalista a uma situação de crise, de colapso. Porque não consegue mais manter a marcha da acumulação produtiva, real e monetária, não consegue manter aquela marcha de sobreacumulação, aquela marcha abatida, com uma taxa de lucro média que os capitalistas consideram que estão lucrando, que está sendo uma rentabilidade que faz com que eles tenham recursos e tenham motivação para acumular mais. Então, há o próprio tamanho da acumulação, a própria marcha batida da acumulação, a sobreacumulação produtiva e monetária, leva aos limites das possibilidades do tamanho da taxa de lucro, da taxa média de lucro. Então, é um processo lógico da natureza do funcionamento do processo de acumulação que empurra a taxa de lucro, termina empurrando para baixo. E isso faz com que os capitalistas não possam fazer mais investimentos, ou a acumulação monetária não possa se desenvolver mais, porque não tem mais a remuneração, aquele tamanho daquela remuneração. Não tem mais aquele tamanho daquela taxa de lucro para acumular mais. Então é um problema existe, portanto, um padrão. Existe, portanto, uma lógica. Existe uma natureza, que leva a essas crises. E há muita controvérsia sobre a tendência decrescente da taxa de lucro. Há muito debate em torno disso. Mas o que Marx colocou sobre a taxa de lucro, nós sabemos. Todos nós compreendemos muito bem. Ele colocou como lei de tendência.
Não é a lei somente, uma imposição que vai acontecer, tal. O processo econômico convive com a queda da taxa de lucro até o colapso e a crise final e a derrocada automática, espontânea, natural do capitalismo. Marx não falou isso. Né? A teoria da crise final automática do capitalismo não é de Marx. Né? Então, é uma lei, não é só lei, é lei de tendência. É uma propensão. É uma propensão a. É uma tendência a. É um movimento para. Nesse sentido. Mas, além disso, além de ser lei de tendência, como nós sabemos, todos nós, é lei de contra... Existem também as contratendências. Então, trata-se, portanto, de um mecanismo dialético. Então, tem um lado e tem outro. É contraditório. A taxa de lucro, ela declina, mas ela aumenta também. Ela sobe a taxa de lucro. Fazer cálculo de taxa de lucro é muito controverso. Então, esses exames empíricos é muito controverso. Mas se faz muito, sobretudo nos Estados Unidos, na economia, com os dados que estão disponíveis nos Estados Unidos, tal, e então se faz. Mas o que Marx colocou sobre as contratendências, é difícil falar isso para muita gente, como eu tentei falar para muita gente há pouco, mas aqui são poucas pessoas, então é mais fácil falar. O que foi que aconteceu com as famosas contratendências marxianas de Marx, desde 1980, nas últimas décadas do século XX? Aconteceu o quê? Aconteceu o quê com o aumento a contratendência do aumento da taxa de exploração dos trabalhadores? Aconteceu o quê? Aumentou? Diminuiu? Todo mundo sabe que aumentou. Bangladesh, como diz o professor Frederico Mazzucchelli. A queda dos salários reais nos Estados Unidos em relação à produtividade. Então, isso aumenta a taxa de mais-valia e isso leva ao aumento da taxa de lucro. Então, a taxa de lucro cai e sobe, segundo a explicação de Marx sobre a tendência decrescente da taxa de lucro. O preço relativo do capital constante caiu. Eu tenho aqui dados, tenho aqui o gráfico, vou mostrar aqui rapidamente. Caiu. Houve mecanismos que operaram nas últimas décadas, favorecendo a elevação da taxa de lucro. Marx chamava a atenção que também uma contratendência era o papel do sistema de crédito para operar uma contratendência, elevando a taxa de lucro. Se nós assistimos todas essas transformações financeiras que o Barroso falou aqui, isso não operou nas últimas décadas e não favoreceu a elevação da taxa de lucro. Então, nós temos os salários, já fiz menção aqui, nós temos uma crise atual que tem características que eu acho que nós podemos discutir. Vale uma tentativa, um esforço de discutir no que diz respeito à taxa de lucro, no que diz respeito à lógica da acumulação de capital, nesse sentido. Eu acho que vale. Deixa eu apresentar aqui pode passar aqui. Aqui é só para mostrar que o tamanho da crise, os 17 países daqui da zona do euro, esses 17 países estão numa situação mesmo, lá em cima, a primeira linha, desde 2009,
situação cada vez pior. E a previsão agora, 2013, 2014, aquilo está desatualizado, já é de queda de 0,3 e 0,5, por aí, né, segundo o FMI. Então, pode passar. Pode passar isso aí também. Pode passar. Aqui, taxa de lucro e a sua tendência nos Estados Unidos. De 1869 a 2007. Falar para 1000 pessoas no auditório grande é difícil com um gráfico desse, mas aqui com pouca gente é mais fácil. Então, esses economistas, né, nos Estados Unidos, um estudo recentíssimo, de 2012, eles mostram, de 1869 a 2007, vocês vejam, qual é a linha de tendência aqui? O movimento. Queda, né, da taxa de lucro. Aqui começa a subir os anos 20, né, e antes da crise de 29, da Grande Depressão, teve uma forte, imensa especulação financeira, como nós assistimos agora, né, o que precedeu essa crise atual também. E nós tivemos aqui a taxa de lucro, né, aqui a partir do pós-guerra, né, subindo a taxa a tendência da taxa de lucro. Então, teve uma recuperação. Quando nós entramos aqui na crise dos anos 70, ela começa a infletir, ela começa a ser empurrada para baixo. Até 2000. Pode passar. Agora, volta só um pouquinho. Volta. Um negócio interessante aqui, ó. Isso daqui é a crise de 29 e 30, né? Isso. E aqui é a guerra. Aí a guerra. Na guerra, com as encomendas do Estado, lá disparou, bombou. É interessante isso. São opostos, né? São como se fossem simétricos, né? De um lado, uma queda, e da outra, é a guerra. As populações ganharam. Isso. Então, pode passar. O preço relativo do capital fixo e para a acumulação de capital, para o investimento produtivo, a imobilização do capital na empresa produtiva, e a comparação com a taxa de lucro nos Estados Unidos, de 1947, o pós-guerra, a 2007. Então, aqui nós temos aqui o preço relativo aqui, de 1947. Ele vai subindo, tal, flutuando. Aí, a partir aqui dos anos 80, depois da crise de 1981 e 82, ele começa a cair o preço relativo. Isso aqui é uma contratendência marxiana. Isso aqui tem repercussão na elevação da taxa de lucro. A taxa de lucro aqui começa aqui azul, ela vai subindo, né, a taxa de lucro. Aqui nós temos aqui a tendência real e a lei da taxa de lucro em determinadas o movimento real e a linha de tendência, né, a linha secular, né, estatística. Então nós temos aqui quatro pedaços aqui da história, né? Nós temos aqui até esse período aqui até 67, né? Então nós temos aqui uma elevação da taxa de lucro, mais ou menos. Aí em torno meados dos anos 60 começa a queda. Aqui nessa periodização de 1966 a 1982, a chamada crise de estagflação, né? Declínio da taxa de lucro e depois o crescimento, acumulação sobre acumulação produtiva e monetária, né? Lógica do capital. 1982, 2007, crescimento, vai se recuperando vis-à-vis o período anterior, né? E agora nós temos aqui nesse cantinho, né, aquilo que estava recuperando começa a cair. Então vem a crise, estoura a crise, né? Pode passar. E aqui, por último, o último aqui é uma comparação entre os salários reais e a produtividade social do trabalho.
nos Estados Unidos. Então, nós estamos vendo aqui, de 1947, do pós-guerra, até hoje. Então, nós estamos aqui, o que foi que ocorreu? Ocorreu um divórcio, um descolamento entre essas duas variáveis. Então, nós temos aqui a produtividade, a partir de 1983, com a reestruturação produtiva, com o neoliberalismo, né, com as mudanças na luta de classes, etc. Né, nós tivemos aqui, né, a produtividade horária subindo, né, as novas tecnologias, inclusive, né, e os salários reais aqui. Então, os salários reais desse comportamento. A tendência, se fosse mantida aquele mesmo comportamento do pós-guerra na evolução dos salários reais, o movimento dos salários reais seria esse. Seria ainda menor do que a produtividade. Então, teve reestruturação produtiva, teve novas tecnologias, teve neoliberalismo, teve mudança que empurrava ainda esse divórcio, mesmo que mantivesse o mesmo comportamento dos salários reais. Pronto, acabou. Só para... O Barroso me fez aqui uma encomenda de tentar colocar assim, alguma coisa, alguma nota sobre as perspectivas. As perspectivas, eu acho que... quer dizer... Então, se o problema é do padrão, é da lógica, da natureza, da acumulação, da taxa de lucro, se é dessa natureza aí, então é necessário um processo ou um processo de destruição de capital muito grande, dado o tamanho da economia, dadas as transformações produtivas e financeiras, dado o tamanho dos bancos, dado o tamanho das empresas, que hoje nós temos, né, na realidade hoje. Então, seria para a restauração, a saída da crise, seria uma destruição de capitais muito grande. Embora, como diz Marx lá na teoria de mais-valia, já está havendo destruição de capital quando os trabalhadores estão desempregados. E no G20, somente 4 países têm taxa de desemprego abaixo de 5%, que é China, Índia, Coreia do Sul e Japão. Somente 4. Todos do leste asiático. Né? Então, precisaria uma destruição de capital. Então, uma destruição de capital muito maior do que o que está já ocorrendo, como Marx diz, trabalhador desempregado é destruição de capital, máquinas paradas é destruição de capital. Ou essa destruição de capital, ou um papel do Estado, do gasto público, muitas vezes maior do que o que ocorreu com o New Deal nos Estados Unidos. Porque aquela recuperação lá da crise da Grande Depressão dos anos 30 foi o New Deal, foi o Estado e foi a guerra, como Mazzucchelli aqui chamou a atenção. A guerra foi a destruição feita pela guerra. Então, o tamanho da destruição de capital que é preciso, ou, alternativamente, de recursos públicos que são necessários, é imenso. Então, nós tem aí, vocês têm essa informação, está no documento sobre a crise no Congresso, 13º Congresso do Partido, que o Banco Central dos Estados Unidos gastou, quanto? Está lá, 27 trilhões, quer dizer, 1,5 vezes o PIB dos Estados Unidos, com resgate. Então, está lá, isso está levantado, está comprovado, essas coisas. Então, essa perspectiva, quer dizer, é uma perspectiva muito mais complexa. Então, porque se o problema é apenas da desregulação financeira, não é dessa natureza, dessa lógica, da sobreacumulação e do comportamento da taxa de juros, e dada a configuração das empresas e dos bancos hoje na economia mundial, se é apenas a desregulação, então,
se fazendo a regulação financeira, ou como Paul Krugman e o Stiglitz chamam regulação, resolveria o problema. Eu acho que não é só isso. Né? Acho que não é só isso. E mesmo isso não passou, como o Barroso estava chamando a atenção. Mesmo isso não passa. A regulamentação do Dodd-Frank, que foi aprovada no Congresso americano há 2 anos, é frágil, débil. E muito menos uma nova arquitetura financeira, uma regulação da Organização Financeira Internacional. Isso também não passa, o G20 não produziu isso, nem vai produzir. Então, o problema não é só botar a fera de novo na jaula. O problema não é só isso. Se fosse, né, não é só isso. Esse é um problema dificílimo, dado o poder, a força, né, que a finança alcançou hoje no mundo. E muito mais até do que no tempo de Lênin, mas de forma muito diferente. Porque o capital financeiro não controla a indústria, aquela fusão, não é assim. Hoje, as empresas fazem capital fictício, como o Braga mostrava ali. Tal. Então, é diferente. Então, a perspectiva, eu acho que talvez seja uma perspectiva dessa crise, como está se configurando, de uma prostração, de um processo mais demorado, mais de longo prazo. O que ocorreu na crise econômica japonesa nos anos 90, nos anos 2000, essa prostração, não consegue decolar. Parece que isso agora, o mundo agora toma a imagem do Japão, né? Fica parecido com o Japão nessa coisa. A prostração é uma coisa mais longa. Então, já vão 5 anos, 6 anos de crise, isso vai para 10 anos, não se sabe. Vamos ver. E o transbordamento dessa crise para esferas, as diversas esferas. Eu só queria, para terminar, falando do transbordamento para a esfera política. Né? Para a esfera política. Então, o movimento Occupy Wall Street, essas manifestações aqui no Brasil, no fundo, lá em última instância, tem a ver com esses limites, essas contradições, essa crise, essa falta de segurança, de perspectiva, né, para as grandes massas trabalhadoras da população no mundo. E isso, crises sobem governo, descem governo na Europa, por exemplo, e as crises continuam. O governo português tem 2 anos. O Passos Coelho, que o primeiro-ministro, ganhou a eleição, a direita ganhou a eleição, tem 2 anos. Já teve 5 moções de censura. Agora, esse mês, semana passada, fez a 7ª reforma ministerial. Em 2 anos. 7ª reforma ministerial, que eles chamam de remodelação. O primeiro-ministro, Mariano Rajoy, lá com o seu governo, lá ganhou as eleições, derrotou o Partido Socialista, está para ser derrubado aí. Né? Então, o transbordamento para a política dessa crise, tanto do ponto de vista do protesto, da exasperação social das massas nas ruas, né, de diversas formas, como no plano da luta política institucional, revela, né, a dramaticidade e o tamanho e a profundidade dessa crise. Obrigado.